Então vamos começar. Então hoje nós vamos estudar o livro do profeta Abacuque, tá? Vamos estudar só o capítulo 1 nessa vez. E na próxima a gente pega o 2 e o 3 e encerra. É um livro muito importante que traz uma mensagem não muito diferente da mensagem que nós estamos acostumados a ver lá no livro de Ezequiel. Uma mensagem de aviso, um alerta para o povo rebelde que Deus está vendo os pecados, está vendo o mal que é praticado e que promete vingança, promete juízo. Abacuque, ele foi o último dos profetas enviados para avisar o povo de Judá, tá? Judá, por quê? Nação de Israel, como um todo, ela foi dividida em duas partes. Ficou o reino do norte e reino do sul. Reino de Israel, reino de Judá. O reino de Israel já tinha sido levado cativo pelos assírios. E agora o reino de Judá, que é onde ficava Jerusalém, estava prestes a ser levado cativo pelos babilônios. Então Abacuque ele vive nessa época, por volta de 609 a.C. O Império Assírio tinha acabado de morrer, tinha acabado de cair, e o Império Babilônio estava prestes a se levantar. Ele está bem no limiar. Provavelmente esse livro aqui foi escrito, o que muitos acreditam, de 4 a 5 anos antes de Jerusalém ser invadida por Nabucodonosor. É nessa época que nós estamos tratando, tá? E ele está mais ou menos ali, no reinado de Jeoaquim, um dos últimos reis de Judá. E a mensagem de Abacuque é como diz aqui no comecinho, até quando, Senhor? Essa é a mensagem principal do livro, que Abacuque clama a Deus dizendo: até quando, o Senhor vai ver toda essa maldade que acontece entre o teu povo e o Senhor não vai julgar, não vai tomar uma atitude. Abacuque, na sua infância, até mesmo na sua adolescência, ele participou do reinado do rei Josias, que foi um rei justo, temente a Deus. Se vocês quiserem uma lição de casa, vocês podem ler em casa, segundo o livro dos reis, capítulo 23, vocês vão ver os feitos do rei Josias, um rei temente a Deus, que tirou toda a idolatria de Judá, lá de Jerusalém, que entrou no templo e ordenou que se tirassem os ídolos de povos pagãos, que se apagassem os desenhos de deuses egípcios nas paredes por dentro do templo, que mandou matar os sacerdotes que profetizavam em nome de Baal, que mandou destruir os altares construídos a deuses estranhos e mandou matar aqueles que queimavam incenso a deuses estranhos. Ele participou de tudo isso. Josias foi um revolucionário. Ele acabou com a idolatria em Judá. Porém, depois da sua morte, assume aqui o rei Jeoaquim. O próximo rei fez voltar tudo rapidamente. E Abacuque, ele presenciava tudo isso. E ele falava: até quando, Senhor? O Senhor está vendo toda a maldade que se pratica na sua terra, que o Senhor nos deu, na terra santa, no templo, onde está a tua presença, Senhor. E nada vai fazer? Vai deixar que fique assim? Não vai tomar uma atitude? Falando mais ainda sobre o profeta Abacuque, Abacuque significa abraçar. E realmente é disso mesmo que trata. Alguém que está desesperado, clamando ao Senhor por uma solução. Parece que o Senhor, nós vamos ver no capítulo 3, o abraça e dá a ele uma resposta. Assim como uma criança que chora de medo de alguma situação e ela é amparada pelos pais. Acreditam aí os judeus, uma cultura judaica diz que Abacuque possivelmente seria o filho da sunamita, aquele filho que a mulher sunamita teve, veio a falecer e Eliseu fez com que ele voltasse à vida, através do poder de Deus, Eliseu foi usado para isso, E Abacuque também, isso já é confirmado,
ele era um levita. O que era um levita? Era aquele que tinha acesso a dentro do templo, que ele cantava louvores dentro do templo. É por isso que no capítulo 3 ele escreve um hino muito bonito, certo? E eu acho que é isso que a gente tinha a dizer sobre Abacuque. Acho que já deu para ter uma ideia mais ou menos da situação que ele vivia, da sua época, conteúdo aí histórico, religioso da época. E agora sim vamos entrar no livro. Vamos fazer uma leitura dos versículos 1 até o 4. Vamos lá. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei, violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Essa é a situação. Esse aqui é um dos poucos profetas que começa, talvez de 2 ou 3 na Bíblia, que começa o seu livro ele falando com o Senhor. Sempre o tradicional é: disse-me o Senhor, assim diz o Senhor. Sempre o Senhor falando com o profeta. Esse é o profeta falando com Deus. E os profetas, na maioria das vezes também, diferenciando desse, eles sempre clamavam em favor do povo. Perdoa, Senhor. Retira o peso da sua mão. Aqui não. Aqui ele pede justiça. E aqui ele se põe no lugar de Deus, não no lugar, mas na mesma altura de quem está olhando e vendo. Ele está dizendo, tem aqui, versículo 2: por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Por que o Senhor me deixa ver o mal, ver a idolatria? Tinha culto pagão, tinha culto a deuses estranhos, havia quem oferecesse seus filhos em sacrifício, queimando ao deus Moloque, havia quem adorava o sol, havia quem adorava Baal, havia até mesmo a prostituição cultural. E ele fala: até quando o Senhor me faz ver tudo isso, presenciar todo esse mal aqui em Jerusalém, na sua terra, na sua cidade santa, e não faz nada? Se eu, como homem, estou vendo e estou achando isso ruim, mal, quanto mais aos olhos do Senhor, né? E como é que Deus se sente? E ele fala, pelo Senhor não fazer nada, não tomar nenhuma atitude, olha o que acontece. Versículo 4: por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. O homem está praticando a maldade, está praticando mal, não está recebendo juízo, não está recebendo nenhuma punição. Então o que acontece? A lei fica mais frouxa, fica mais fácil. Não é a realidade nossa do Brasil hoje? Por que a bandidagem só aumenta? Porque a lei é branda. O dia que tiver uma lei dura, o dia que o cara que cometeu um homicídio ficar 40 anos na cadeia sem poder sair por nenhum dia, ele vai pensar 10 mil vezes antes de fazer isso. Mas tem indulto, dia dos pais, não sei o que e tal. Fica um ano, depois meio período na cadeia, fora, aí fica fácil. E isso estava acontecendo. Mas neste momento aqui, como nós vimos em Ezequiel, Deus ele tinha deixado o povo entregue às suas próprias maldades. Deus age assim. Nem sempre Deus vai castigar aquele que está fazendo mal. Talvez Deus vai permitir que ele faça, para que ele seja laçado pelo seu próprio erro e para que ele caia sozinho. Deus age dessa forma. Às vezes o homem está fazendo mal, sabe que está fazendo mal, não está vendo nada de ruim acontecer com ele e fala, tá bom assim. Deus não está me corrigindo, estou no caminho certo. Mas talvez Deus está dando corda para você se enforcar. E esse foi o caso, certo? E a gente vê que o mal que se praticava em Jerusalém não é pouco.
né? Aqueles que acompanharam os estudos aqui no domingo de manhã sabem que não era pouco. Vamos relembrar um pouco da maldade que nós vimos lá em Jerusalém, quando nós estudamos o livro do profeta Ezequiel. Voltando alguns livros aí atrás, no livro do profeta Ezequiel, vamos ler no capítulo 8 alguns versículos, só para vocês terem noção do que é que Abacuque via lá em Jerusalém, de que não era pouco a reclamação dele. Aqui, Ezequiel está tendo uma visão espiritual, e nessa visão espiritual, a localização geográfica de Ezequiel era lá na Babilônia, junto ao rio Quebar. Só que nessa visão, espiritualmente, é como se um anjo pegasse ele pelos cabelos, levantasse e levasse até em Jerusalém, levasse lá no templo para que ele visse as maldades. Então esse é o contexto aqui, ó. Versículo 3: E estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca ciúmes, na entrada do templo de Deus. O primeiro mandamento que Deus deu, o primeiro que ele deu aos israelitas, ao povo de Deus: não terás outros deuses diante de mim, não fará para ti imagem de escultura. O primeiro mandamento que eles receberam. E olha o que Deus leva Ezequiel lá para ver. O que ele vê? Bem na porta do templo estava uma imagem. Olha que maldade. O povo já havia se esquecido dos mandamentos de Deus. Diziam que eram servos de Deus. Diziam que o Deus de Israel só olhava para eles. Mas olha a maldade. Versículos 7 a 10. E levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: Filho do homem, cava agora naquela parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: entra e vês as malignas abominações que eles fazem aqui. Entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais e abomináveis de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. Deus falou para ele, espiritualmente falando: cava um buraco na parede do templo e olha lá dentro, Ezequiel. E o que Ezequiel vê? Imagens de répteis, os deuses dos egípcios pintados dentro do templo, dentro de onde se chamava a casa do Senhor, de onde as pessoas, os judeus, iam ali para adorar ao Senhor, deuses de outras nações. Por que os deuses estavam ali? Porque também eles se renderam aos caprichos do Egito, fizeram aliança política de forma errada. Olha o mal. 16 e 17. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: viste, filho do homem, a coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Está vendo, Ezequiel, a maldade que estão praticando aqui? Ao invés de adorar a mim somente como um único Deus, estão adorando o sol, que é a obra das minhas mãos, que é uma coisa que eu criei. Eu que tenho que ser adorado. Se o sol é brilhante, eu sou muito mais. Então é esse tipo de maldade. E Abacuque gritava: Senhor, até quando? Até uma vez eu até brinquei falando de Abacuque, falando que ele era profeta ateu. É claro que não era ateu, né? Mas por que profeta ateu? Porque essa é a reivindicação dos ateus, né? Porque se Deus existe, por que todo esse mal está aqui na terra? Por que tudo isso está acontecendo e Deus não faz nada? Se Deus existe, por que os crentes morrem? Por que o crente fica doente? Se Deus existe, por que o crente tem desventura? Por que ele não faz nada? Por que ele deixa as crianças morrendo de fome lá na África? É a mesma coisa aqui. E Deus vai dar a resposta. E a mesma resposta que serviu para Abacuque naquele tempo, vai servir para os dias de hoje.
Deus está vendo todo o mal que se faz debaixo da terra. Mas hoje nós estamos no tempo da graça. E todos aqueles que estão vivendo contrário à vontade de Deus, Deus está permitindo que se faça assim. Mas existe um tempo determinado. E no tempo determinado, Deus vai fazer justiça. Aqueles que andam contrário à vontade de Deus, pode esperar. O tempo deles vai chegar. Aqueles que não querem caminhar junto com o Senhor, a escolha é de vocês. Hoje Deus está permitindo. Amanhã Ele vai fazer justiça. E o juízo está anunciado. E o juízo vai ser anunciado agora ao profeta Abacuque. Vocês vão ver. Versículos 5 e 6, voltando lá no livro de Abacuque, capítulo 1. Vamos lá. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Muito bem. Deus falou: Abacuque, fica tranquilo. Eu vou levantar os caldeus para dar um castigo nesse povo rebelde aí. Fica tranquilo. Não vai ficar assim. Eu deixei eles se rebelarem. Eu deixei eles praticarem o mal. Eles acharam que nada ia acontecer com eles, que estava tudo certo. Fica tranquilo. Avisa o povo fiel, aqueles que são meus, que os caldeus vão vir aqui. Quem são os caldeus? São os babilônios. O maior de todos os impérios que houve até hoje. Para quem não conhece os babilônios, a gente pode ir lá no livro do profeta Daniel e dar uma ideia para vocês de quem era. Era um povo que dominou o mundo na época dele. Eles conquistaram todo mundo da sua época. Eles eram a maior potência mundial. Vamos lá no livro de Daniel, vocês voltarem 2 livros atrás aí. No capítulo 2 do livro de Daniel, o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, dos caldeus, aqui no caso, ele teve um sonho, e ele sonhou com uma estátua. Vamos ver um pedacinho desse sonho do rei. Capítulo 2, versículo 31 e 33, de 31 a 33, diz o seguinte, Tu, ó reis, estava vendo e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, e os seus pés em parte ferro e em parte de barro. Então, o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, dos caldeus, ele teve um sonho. Ele sonhou com uma estátua. Uma estátua em forma de um homem. Acreditam, eu vejo ela sempre desse jeito, dessa forma. E essa estátua, ela tinha a cabeça de ouro puro. O peito e os braços dela eram de prata. O ventre e as coxas, bronze. As canelas dela eram de ferro. E os pés dela era ferro misturado com barro. Era esse o sonho da estátua que o rei teve. E qual é o simbolismo dessa estátua? É bem bonito de saber, viu? E Daniel foi chamado. Daniel, revela para mim o que significa esse sonho. O que tem a ver essa estátua? Essa estátua, ela simbolizava os maiores impérios do mundo, que dominariam o mundo e que castigariam o povo de Deus. E Daniel revela esse sonho ao rei Nabucodonosor. Versículos 36 a 38, o sonho é revelado, olha lá. Este é o sonho e também a interpretação dele, diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, e o poder, e a força, e a majestade. E onde quer que habitem os filhos dos homens, animais do campo e aves do céu, ele os entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. O rei Nabucodonosor era a cabeça de ouro da estátua. Do corpo humano, qual é a parte mais importante? A cabeça, não é? É o império mais excelente, o império mais poderoso, a cabeça. Dos metais apresentados: ouro, prata, bronze, ferro. Qual é o metal mais valioso? Ouro. Qual desses impérios estava na posição mais alta? Cabeça. Esse era o Império Babilônio.
o império mais importante que teve, o mais poderoso, representado pela cabeça de ouro, seguido depois, para quem quiser saber do símbolo, peito e braços de prata representa o império Medo-Persa. O ventre e as coxas de bronze representam o império grego ou greco-macedônico, e as canelas de ferro, os pés de ferro em parte barro, o império romano. Esse era o império mais poderoso e mais excelente, que conquistou todo mundo e que derrubou o império anterior, que era o império assírio, mais poderoso que ele ainda. E numa jogada espetacular, fantástica, numa estratégia militar fantástica que nós vamos ver, ele conseguiu dominar esse império assírio e tomar o poder de todo mundo. Então Deus fala para Abacuque: olha, fica tranquilo, o mal que está sendo praticado eu estou vendo. Eu estou avisando o povo que estou vendo, estou avisando o povo que eu vou tomar uma iniciativa, e a minha espada que eu vou usar, minha vara, que vai ser de correção para esse povo, são os caldeus, o maior dos impérios. Então nós vimos a vara que Deus vai usar. Vamos chamar de vara, né? Aquela varadinha que a criança toma ali para uma correção, para ela aprender a andar no caminho certo. Essa é a vara que Deus vai usar, o maior dos impérios. Muito bem, vamos fazer a terceira leitura em Abacuque, versículos 7 a 10. Vamos ver essa vara em atuação, vamos ver se esse império realmente tem capacidade de julgar os judeus. Versículo 7: horrível e terrível é, dela mesmo sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência, os seus rostos buscarão o oriente, eles congregarão os cativos como areia. E escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombaria, e eles se rirão de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, as tomarão. Esse é o exército poderoso que vem. Os seus cavaleiros são mais ligeiros do que todos. Eles são mais perspicazes do que os lobos à tarde. Por quê? Porque o lobo é à tarde que ele começa, ali no escurecer, que ele começa a fazer o seu ataque, né? E eles vão vir com violência. Essa é a vara que Deus vai usar para castigar eles. E será que Abacuque tinha alguma ideia do que era o castigo que ia ser dado àquele povo através do Império Babilônio? Será que ele já tinha visto alguma coisa? Sim, com certeza. Foi o que eu falei, que Abacuque ele estava na transição de um império para o outro, do Império Assírio para o Babilônio. E Abacuque, ele ficou sabendo, ele viu como é que o Império Assírio caiu, como é que foi destruído. E a Bíblia registrou a queda do Império Assírio. Voltando aí um livro para trás, Profeta Naum, capítulo 1, versículos 1 a 6, conta como é que foi a derrocada do Império Assírio. Como é que o Império Babilônio entrou e destruiu aquele lá. A capital do Império Assírio era a cidade de Nínive, tá? Que hoje é a atual Turquia. E eles imperavam e ali estava a sede do seu governo. E Nabucodonosor e também o seu pai Nabopolassar resolveram entrar ali e dominar, e falou: agora não é nós que vamos estar no controle do mundo daqui para frente, agora é nós que vamos dominar. Como é que eles fizeram isso? Capítulo 1, versículos 1 até o 6, vamos lá. O destruidor está já adiante de ti, guarda a tua fortaleza, observa o caminho, esforça os lombos, fortalece muito o teu poder. Porque o Senhor trará outra vez a excelência de Jacó como a excelência de Israel, porque os que despejam o despejaram e corromperam os seus sarmentos. Os escudos dos seus valentes estarão vermelhos, os homens valorosos escarlates, os carros como fogo de tochas no dia da sua preparação, e as lanças se sacudirão terrivelmente. Os carros se enfurecerão nas praças, chocar-se-ão pelas ruas, o seu parecer é como de tochas, correrão como relâmpagos. Este se lembrará das suas riquezas, eles, porém, tropeçarão na sua marcha. Apresentar-se-ão no muro quando o amparo for preparado. As portas do rio se abrirão e o palácio se derreterá.
aqui está mostrando como é que foi a grande batalha do Império Babilônio na conquista de Nínive e na derrocada final do Império Assírio. Nós vimos os escudos dos valentes eram vermelhos e eles iam com tocha de fogo, e foi dessa forma. E só para contextualizar, não era nada fácil tomar uma cidade como Nínive. A cidade de Nínive estava num local estratégico muito bem montado para que não fosse derrubada. Aqui estava a cidade, atrás dela era um penhasco muito grande e ainda tinha um muro. Por trás ninguém ia chegar. Na frente dela passava um grande rio. Qualquer que fosse chegar até lá ia ter que atravessar a nado, sem contar no muro, que acreditam ter mais de 30 metros de altura. Impossível de entrar ali. E ali eles reinavam absolutos e bem desprotegidos, bem sossegados. Desprotegidos não, bem tranquilos. E os guardas até dormiam à noite, porque ninguém conseguia invadir aquele grande império. Mas Nabucodonosor, ele usou toda a sua inteligência, estratégia. Ele represou o rio lá em cima, deixou encher, acumular bastante água e de repente ele soltou de uma vez. A água desceu com toda a violência, derrubou os muros de Nínive e os soldados entraram pela porta da frente e assim tomaram esse grande império. Derrubaram os assírios de uma vez. E aqui no versículo 6 está registrado isso, olha lá. As portas do rio se abrirão e o palácio se derreterá. Olha a estratégia. Não era só força, não era só poderio militar, não era só contingente de soldados, mas também inteligência. Esse era o Império Babilônio. Esse império ia ser usado para castigar o povo de Deus. Esse império. E eles sofreriam muito nas mãos dos babilônios. Muito bem. Aí você me pergunta, Deus vai usar os caldeus, os babilônios, mas os babilônios é um povo temente a Deus? Não, de jeito nenhum. Eles serviam ao deus Baal. Nabucodonosor, que era o grande rei do Império Babilônio, ele tinha uma estátua, ele construiu, uma torre para o deus Marduk e adorava o deus Marduk. Acharam até uma inscrição num tijolo lá, que Nabucodonosor, ele se intitulava servo de Marduk. Eles não estavam nem aí para Deus, mas Deus ia usar eles dessa forma. A mesma mensagem nós podemos trazer para o dia de hoje, para você que olha e vê todo o mal que está ao seu redor, vê todas as coisas ruins que estão acontecendo. Se você for tentado a pensar, será que Deus não vai fazer nada? Será que Deus está lá em cima, lá mesmo, olhando e vendo todo esse mal e não vai se mexer? É a mesma resposta. Deus vai usar também de grande violência para julgar esse mundo. Hoje, Deus está dando tempo para que o bom continue sendo bom, para que o servo dele continue sendo servo e o servindo, e para que o mal continue sendo mal, aumentando a sua maldade, porque o castigo cedo virá. A resposta para nós é a mesma. Deus, ele determinou um momento em que ele vai julgar esse mundo. E ponto final. Por mais que você veja a maldade hoje e ache que não vai acontecer nada, vai sim. Pode ter certeza. Deus vai julgar. Nós podemos ficar indignados sim, como ficou Abacuque, e pensar, Senhor, por que tanto mal nós vemos aqui? Nós temos esse direito, tá? Mas sim, com justiça, é claro. Nós não devemos questionar Deus. Se você é Deus mesmo, faz alguma coisa. Não. Nós podemos sim ficar entristecidos com o mal que vemos, mas não podemos julgar Deus, porque Ele tem os planos dele e Ele vai agir. Mas Deus vai julgar esse mundo. Muito bem, vamos ler o versículo 11 aqui, voltando em Abacuque. Versículo 11. Então passarão como um vento, e pisarão e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. E os babilônios, Deus fala que eles passariam como vento, seriam levados rapidamente, porque eles iam atribuir toda essa conquista que eles tiveram ao Deus deles. Mas toda essa conquista que eles tiveram foi porque Deus permitiu e porque Deus usou eles para castigar não só Judá, como também aqueles povos do mundo pagão.
Nós vimos isso, quem esteve aqui domingo de manhã lembra Ezequiel 29 até o 32, todos esses capítulos falando de como Deus usou a Babilônia para julgar o mundo. Isso vai acontecer, a história se repete, Deus deixou a história registrada para a gente ver e saber que um dia essa história vai acontecer novamente. E vai acontecer. Por mais que o homem ache que não, Deus continua sendo Deus e as promessas de Deus vão se cumprir. Muito bem, vamos lá. Vamos fazer a quinta leitura, versículos 12 até o 17. Vamos lá. Não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu santo. Nós não morreremos, ó Senhor. Para juízo puseste, tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a vexação não pode contemplar. Por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Para aqui. Na hora que Abacuque recebe a resposta, Abacuque, não fique tranquilo, Abacuque. Não se irrite, não se espante, Abacuque. Porque eu vou julgar esse povo. Está aqui, Babilônia. Vai entrar e vai castigar eles. Aí, o que acontece com Abacuque? No versículo 13, ele mostra aí o que ele pensa, o que ele sentiu com a resposta de Deus. Olha, tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a vexação não pode contemplar. Porque, pois, olha para os que procedem aleivosamente e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Agora Abacuque, ele mudou a posição dele. Aquele que clamava, Senhor, quero justiça, Senhor, quero justiça. Deus apresenta a justiça, agora ele fala, mas Senhor, o Senhor vai usar esse povo para castigar nós? Um povo que é mais ímpio do que nós, apesar de nós sermos maus, esse é pior do que nós. Ele se assustou. Pois bem, o homem ele gosta de pedir a Deus, faça justiça, faça justiça. Mas quando Deus faz justiça, ele se espanta, ele assusta. A criança ela faz a maldade, até a hora que o pai levanta, pega a cinta e ela congela, assustou. E aqui Abacuque ficou assustado e pensou, Deus vai usar alguém que é mais ímpio do que nós para nos castigar? Que pena, né? E ele ficou espantado, Senhor, que isso? Usar esse povo pagão para judiar de nós? Aqui o juízo seria terrível, para que eles nunca mais confiassem nas nações vizinhas, como confiaram no Egito, para que eles nunca mais voltassem à idolatria. E os caldeus invadiriam Jerusalém no ano de 605, levariam cativos para a Babilônia, os príncipes do povo, voltariam alguns anos mais tarde, destruiriam a cidade de Jerusalém, derrubariam o templo e levariam o que sobrou cativos à Babilônia. O castigo seria terrível. E Abacuque se espanta. Que é isso, Senhor? Vai usar esse povo mal contra nós? E ele continua aqui, de 14 em diante, olha. E farias os homens como peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe. Ele a todos levanta com anzol e apanha-os com a sua rede, e os ajunta na sua rede varredora. Por isso se alarga e se regozija. Por isso sacrifica a sua rede e queima incenso a sua draga, porque com ela se engordou a sua porção e se engordou a sua comida. Porventura, por isso, esvaziará a sua rede e não deixará de matar os povos continuamente? Senhor, se esse povo é tão poderoso, sem que o Senhor esteja com eles, imagine quando o Senhor estiver com eles, quem vai poder com eles? Quem vai poder com os babilônios? Eles não vão parar de matar, eles vão acabar conosco. Eles vão exterminar os judeus da face da terra, não vai sobrar ninguém. Esse povo é mau. É assim. Às vezes o homem pede uma solução de Deus e a solução de Deus não é aquilo que ele espera, não é aquilo que ele deseja. Mas a solução de Deus é a solução correta. Deus sim ia castigar o povo, mas como nós vimos no livro de Ezequiel, quando a tropa, os exércitos de Nabucodonosor entram dentro de Jerusalém,
Deus marcou na testa cada um daqueles que eram fiéis, e esses não foram atingidos. Mas aqueles que eram maus, que eram ímpios, que estavam misturados entre o povo de Deus, esses morreram, caíram no fio da espada. E aqueles que eram fiéis, eles ficaram lá preservados na Babilônia, 70 anos, depois retornaram para sua terra. Essa é a mensagem do livro de Abacuque. Abacuque vê todo o mal, se indigna, pede uma resposta e Deus dá a resposta. Julgarei este povo mau. Farei justiça e juízo. O povo de Deus indignado com o mal, sabendo qual é a vontade do Criador de todas as coisas, conhece a vontade do Criador e vê que os atos cometidos pelos homens é totalmente contrário do que aquilo que Deus planejou para eles. E o povo de Deus clama por justiça a Deus. Nós queremos justiça, Senhor. Faça algo por nós. E Deus promete: sim, haverá um juízo. O instrumento de juízo já está preparado. Há um tempo determinado. Aquele que é justo, continue sendo justo. Aquele que é limpo, continue sendo limpo. E o que é mal, deixe que seja mal. Deixe que aumente sua maldade, para que o seu castigo seja ainda maior. Certo? Nabucodonosor começa julgando aí o povo de Deus. Essa é uma mensagem que agora nós vamos sair lá do contexto antigo e vamos trazer para nossos dias de hoje. Aqueles que são o povo de Deus, esses serão os primeiros alvos das varadas do Senhor, do castigo e da repreensão de Deus. Então aquele que se veste de crente, que diz que é crente e anda na impiedade, saiba que você vai ser o primeiro que vai levar a bordoada. E veja como foi no tempo de Abacuque. Deus não vai ser leve com a sua mão. Não vai. Vai ser pesado. Vai ser duro. Então, aproveite esse tempo de bonança que você tem. Arrependa-se e volte para o caminho certo. Você vai escapar dessa mãozada. É fácil? É simples. A receita é muito fácil, né? É só se arrepender, andar no caminho correto, que você vai escapar. E não esqueça que o juízo começa pelos crentes. Os ímpios, que você vê praticando mal, que você fica indignado com o que está acontecendo, fica tranquilo. O juízo vai cair sobre eles. Hoje, o que nós vemos na nossa sociedade? Homens que fogem da justiça. Homens que maquinam, faz jogadinha, chicane, faz de tudo que pode para escapar da justiça. O crente hoje que anda assim, ó, com a sua Bíblia debaixo do braço aqui, ó, apontando o dedo para os outros, se achando mais justo que os outros, o juízo começa por ele. Porque Nabucodonosor começou por Jerusalém e depois ele foi por toda a Palestina e chegou até no Egito. O começo foi ali. E os ímpios não vão escapar, de jeito nenhum. Agora, para você que ainda não fez o seu concerto com Cristo, para você que ainda não fez parte do povo de Deus, o que é fazer parte do povo de Deus? É se arrepender dos seus pecados e aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador. Isso é fazer parte do povo de Deus, tá? Isso é ser salvo do castigo eterno que está reservado para os ímpios. Se você quiser fazer parte disso, é fácil. É só você olhar para dentro de você e você ver que você é tão mal quanto aqueles lá de Jerusalém que Abacuque reclamava. Você é, sim, você é com certeza. Eu também sou, todos nós somos. Mas em Cristo existe uma esperança. Em Cristo existe como reverter essa situação. Cristo veio com seu sangue e pagou por toda a nossa maldade. Na cruz Ele deu sua vida para que os nossos pecados, para que a nossa maldade fosse castigada nele, para que nós pudéssemos ter paz hoje. Se você acha que o exército dos caldeus é terrível, você não sabe o juízo vindouro, quando Deus voltar para julgar esse mundo. Quão terrível será? Muito pior. Os exércitos de Nabucodonosor vai ser fichinho. E você pode escapar desse juízo. Basta aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador, e você não vai ser julgado por esse mundo. Você vai ser julgado por Deus. Todo esse castigo que vai cair muito mais pesado do que caiu lá, não vai cair sobre nós. Nem por isso nós estamos sem pai, tá? Nem por isso nós estamos livres de uma correção.
mas o grande castigo, a grande ira de Deus não vai ser derramado sobre o seu povo. Então, para você que não chegou ainda, é interessante que você tome logo essa decisão. É como eu falei, às vezes você está vivendo contrário à vontade de Deus, não está te acontecendo nada, está tudo indo bem, mas você não sabe que se talvez Deus está te dando uma cordinha aí para você mesmo se enforcar. Para que esperar? Para que fugir? É bem mais fácil ir de encontro ao Senhor. A calamidade, o mal vai vir sobre esse mundo, mas nós seremos poupados. E não vamos esquecer da mensagem de Abacuque. Até quando, Senhor? Até quando vai permitir o mal? Os crentes, os justos, que conhecem a vontade de Deus, estão clamando hoje, no mundo todo. Até quando o mal vai continuar prevalecendo? E a resposta de Deus é: eu tenho um tempo determinado, e no tempo determinado eu farei justiça. Essa é a mensagem que eu queria trazer para os irmãos hoje. Agradeço a atenção de todos. O pastor tem a palavra.